O conteúdo que você vai ver a seguir é um recorte da mentoria Marca Pro. Então, se você já tem uma marca de cosméticos ou pretende criar uma, eu recomendo fortemente que você clique aqui no link abaixo e conheça mais. Mas já que temos algumas pessoas aqui, acho que já faz sentido a gente iniciar com o conteúdo. Mas galera, o ponto central, eu tava pensando um pouco sobre qual que deveria ser o nome correto para o que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas envolve desde automações que você precisa ativar para facilitar a vida do dia a dia com o teu cliente, ou réguas de comunicação, né? Então, a ideia é que a gente vai falar aqui sobre como você pode utilizar automações, principalmente no WhatsApp, tá? Então, como você pode utilizar automações no WhatsApp para facilitar e automatizar muitas das comunicações que você precisa fazer com o teu cliente. Então, a gente vai trazer alguns exemplos práticos, formas de aplicar isso, qual ferramenta tu vai utilizar para aplicar isso, exatamente como que tu vai desenhar esses fluxos. Então, eu vou mostrar de fato o arrasta e solta da ferramenta para que seja bem prático mesmo. E a partir daí a gente consiga construir isso com vocês, tá? Já indo direto ao ponto, tá? A ferramenta que a gente vai utilizar para isso é esse cara aqui, que se chama Reportana. O que eu vou falar do Reportana aí? Reportana. A gente falou um pouco dele lá no evento, no workshop, quem participou, mas é uma ferramenta que a gente utiliza muito aqui no dia a dia. A gente já testou muitas soluções. Essa é uma das que a gente mais teve facilidade, mais tem integrações, mais facilita o processo de Vegan Glow, eu ouvi hoje. Inclusive foi na nossa call que eu pensei nessa ideia desse tópico aqui, tá? Mas a ideia do Reportana é que através dele a gente consiga automatizar algumas coisas, né? Na real, o Reportana tem muitas ferramentas, ele tem muitas soluções dentro dele, né? Então você consegue ter chatbot, ter o chat de mensagens, existem as automações, que é o que a gente vai falar aqui dentro, existe a ferramenta de e-mail marketing, eu não gosto tanto, mas existe a solução de e-mail marketing deles aqui. Existe o WhatsApp Marketing, que é o que a gente vai focar. Existe SMS Marketing, também não gosto tanto, mas existe aqui. Existe automações de voz e ligação, então tem um monte de coisa. Além do dashboard, né? Então quando você conecta ele aqui, ele gera um dashboard com os dados do teu e-commerce bem interessante, assim, acho que tem umas métricas bem legais que funcionam também. Então é uma plataforma legal, tá? Eu acho que funciona bem. Existe esse recurso aqui que a gente fez alguns testes. Não funcionou tão bem, mas eu acho que é válido testar, de você plugar um chatbot aí com IA dentro do teu WhatsApp. A gente teve alguma boa experiência com isso na prática? Sim, mas nunca foi pro ar, porque Não, né? Tipo, nunca teve nada tão revolucionário, né? não, geralmente ele alucinava bastante, aí não compensava. A gente fazia o teste, mas ele nunca ia pro ar mesmo pro cliente. É porque a forma de configurar ele aqui ele não tá tão robusta ainda, assim, sabe? É só um grande prompt que tu sobe. Eu vou mostrar como é que funciona essa parte aqui de ChatGPT se o meu plano estiver disponível. Mas existe essa possibilidade aqui também. Então tu pode conectar múltiplos números dentro do mesma conta. Existem os plugins, tu consegue visualizar os pedidos, ele conecta direto no teu e-commerce. Então tem muita coisa legal. É uma ferramenta bem interessante de ser utilizada. Não é tão caro. O plano inicial aqui ela começa em 159. Vamos ver se ele já atende. Ó, automação de WhatsApp, que é o que a gente quer. Deixa eu. Ó, automação de WhatsApp. Aí depois aqui tem automação de e-mail, automação de WhatsApp sem chatbot. Tá. Aí, enfim. Então a partir de 159 a gente já consegue fazer uma assinatura aqui e começar a utilizar a ferramenta. Boa noite. Eu tenho o bot conversa, mas está parado por não ter conseguido finalizar a automação. Já ouviram falar? Sim. O problema do bot conversa, eu não tenho certeza, tá? Se ele não tem de fato. Mas ele não foi desenhado para ferramentas de e-commerce, né? Assim como o Reportana foi. Então a gente percebe que a construção do produto Reportana ele é muito voltado para e-commerce, ele é muito voltado para quem tem loja online. O bot conversa ele é mais voltado para quem quer utilizar múltiplas pessoas no mesmo WhatsApp, sabe? É uma solução um pouco mais simples. Acho que até deve ter algumas integrações com alguns e-commerces, mas não com o mesmo viés que, por exemplo, o Reportana tem. Ó, por exemplo, o bot conversa ele integra com Hotmart, que já nem é e-commerce, integra com Shopify, que é de fato uma plataforma de e-commerce, mas são soluções mais genéricas. Se a gente vir aqui na parte de integrações do Reportana, ó, ele já traz aqui uma porrada de plataforma de e-commerce que tem essa possibilidade. Então tem aqui, ó, ele integra com o Nuvem Shop, com a Shopify, com o TikTok, mas não é o TikTok Shop aqui, eu acho, é só o TikTok. Integra com. Cara, tem muita coisa aqui, né? Cadê? Cart Panda é uma outra solução também de e-commerce.
TikTok, QIFI, AppMax. Então, enfim, conecta com muita coisa aqui que normalmente são soluções mais voltadas para para quem vive a realidade do e-commerce, da venda do produto online, assim vai. Então, é sobre esse cara aqui que a gente vai falar. Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder construir as nossas automações. E aí a recomendação é que vocês façam um teste, criem conta, depois eu posso mandar um link para vocês lá, para vocês poderem acessar. Mas, ó, vamos acessar aqui já dentro. Eu tenho uma conta aqui que eu uso de fato. Eu usava mais antigamente, mas vamos ver se está configurado aqui as coisas ainda. Só para eu ver se meu plano está ativo ainda. Então, ó, vamos fazer um review aqui na plataforma. Primeiro, assim que você cria sua conta e acessa aqui, a primeira coisa que você precisa fazer, já partindo de forma prática, né? Eles vão ter o passo a passo deles ali, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em configurações. Configurações. Dentro de configurações, a gente vai ter aqui essa opção aqui, ó, que vai mostrar para nós qual é o nosso plano, né? E qual é a nossa loja. Aqui ele está mostrando que eu estou conectado na Yamp, né? E aí já fica o primeiro disclaimer para vocês, né? Se vocês utilizam aquela estrutura que a gente recomenda, que é a estrutura de Shopify mais Yamp, então a plataforma que você vai conectar aqui no Reportana é a Yamp e não a Shopify. Ou seja, se você utiliza, sei lá, WordPress mais Yamp, então você não vai conectar o WordPress, você vai conectar a Yamp. Então você sempre vai conectar o canal que é o seu checkout, né? Então imagina que tu usa lá, nem sei se tem como, mas tu usa Nuvem Shop com checkout Yamp, então tu vai conectar a Yamp. Agora não, Gustavo, eu uso só Nuvem Shop e Nuvem Shop. Nuvem Shop Loja, Nuvem Shop Checkout. Então você conecta a Nuvem Shop aqui diretamente na plataforma. Então você sempre vai priorizar conectar a plataforma de checkout, que é onde cai o pedido, que é onde o carrinho é abandonado, porque são dessas informações que ele vai precisar aqui, tá? Então, a gente entra aqui na plataforma e a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é vir aqui nessa parte, nessa engrenagenzinha do nosso plano. O meu ele já está conectado com a Yamp, mas você vai vir aqui e clicar nessa sua engrenagenzinha aqui. E aí, a primeira coisa que aparece aqui, ó, é o meu tá alterar plataforma, mas um de vocês possivelmente vai estar aqui conectar plataforma, né? Ou nessa partezinha aqui de baixo, que é o conectar plataforma. Então, qual é a ideia aqui? Você consegue conectar, você vai conectar a tua plataforma de e-commerce aqui, ó. Vamos selecionar aqui, ó. Assim que a gente seleciona, aparecem aqui diversas opções, ó. Existe a Yamp, AppMax, Cartpanda, Hotmart, Lastlink, Loja Integrada, Shopify, o WooCommerce aqui aparece também, ó. Então tem bastante coisa que tu consegue conectar aqui diretamente. E aí, você vai selecionar aqui e seguir o passo a passo para poder conectar. Cada integração dessas é um passo a passo diferente para fazer a conexão, tá? Cada plataforma dessas é um jeito diferente de conectar. Então, o que vocês vão fazer aqui é clicar na plataforma que vocês querem integrar e seguir o passo a passo de vocês. Com a plataforma Wix é possível integrar? Vamos ver. Por padrão aqui não, tá? Por padrão aqui na listagem não, mas por via das dúvidas vamos pesquisar Wix e Reportana. Integração. Vamos ver se existe essa integração do Reportana. Não se fala sobre o Wix, então talvez não, tá? Talvez não. Até porque o Wix não é uma plataforma oficialmente de e-commerce, né? Acho que ele deve ter uma solução ali de e-commerce, mas não é uma plataforma específica para e-commerce. Mas são essas as principais conexões. Primeiro ponto, né? Então a gente vai conectar a nossa plataforma de e-commerce, é o que a gente precisa para ele conseguir fazer essa leitura dos dados aqui. Segunda coisa que a gente precisa conectar aqui dentro do Reportana é o nosso WhatsApp. Então existe aqui também essa configuração aqui nessa tela aqui, ó, conectar WhatsApp. É aqui dentro que a gente vai conectar o nosso número de WhatsApp. E aí quando a gente fala de conectar o número de WhatsApp, existem duas formas principais de fazer isso. Existem dois tipos de conexão. E já fica o primeiro, um outro aviso importante para vocês. Sempre que a gente fala de automações e WhatsApp, vão ter duas possíveis soluções para isso. Existe a solução oficial da Meta e existe a solução não oficial da Meta. Essas são as duas possibilidades que a gente tem. Pô, Gustavo, qual que é a diferença de uma solução de API oficial para uma solução de API não oficial? Vamos falar da oficial primeiro, né? Que é como eles desenharam o produto para funcionar. Vamos pesquisar aqui. API oficial da Meta. Então, quando a gente vem aqui para essa solução de API oficial da Meta, deixa eu ver se eu acho alguma... Vou pesquisar a parte de preço já.
A API oficial da Meta, vamos ver se essa tabelinha está atualizada, mas eu acho que deve ser algo parecido com isso aqui. Quando a gente vem para a solução da API oficial da Meta, basicamente eles criaram uma forma de possibilitar que você faça disparos em massa para as pessoas, desde que você pague por isso. Né? O problema do disparo em massa não é que você não pode fazer, é que para você fazer da forma correta, ou para você abrir sessões com muitas pessoas ao mesmo tempo, você deve adotar essa solução que é a API oficial da Meta. E como é que funciona esse modelo de API oficial? Você basicamente vai pagar a cada mensagem enviada para o usuário. Então aqui, nesse exemplo, ele está falando que são 5 centavos de dólar por mensagem enviada, que é 5 centavos de dólar por mensagem enviada. Isso em conversão vai dar o quê? Uns 30 centavos, possivelmente? Uns 30 centavos. Então imagina que ao utilizar a API oficial, você vai pagar em média 30 centavos de reais para mandar uma mensagem para um cliente, né? E aí como é que funciona isso na prática? Né? Existe um modelo da API oficial da Meta que é chamado de sessão. Então você não vai pagar para todas as mensagens que você envia. Você vai pagar pela primeira mensagem enviada. Se a pessoa que você enviou a mensagem te responder, a Meta diz que abriu a sessão, abriu a janela de 24 horas. E dentro de 24 horas, depois que o usuário interagiu com você, você pode mandar qualquer mensagem para ele sem custo adicional. Por quê? Porque ele levantou a mão para você e decidiu que ele queria falar com você. Né? Então, se você mandou uma mensagem para ele, você pagou para mandar aquela mensagem para ele, e ele te respondeu, significa que ele quer interagir com você. Então, as próximas mensagens que você mandar para ele, nas próximas 24 horas, não vão ter o custo de um disparo da API oficial. Caso esse mesmo usuário deixe de interagir com você por mais de 24 horas, vai fechar essa janela de 24 horas e para você mandar mais uma mensagem, você vai ter que pagar por isso. Então, qual que é o problema da API oficial nesse caso? É que é um saco. Primeiro, é que é um saco. Você tem que ficar monitorando essa questão de você não poder mandar todas as mensagens que você quer, porque as mensagens têm que ser pré-aprovadas na Meta. Existe uma série de configurações um pouco mais complexas e chatas. Então, esse é o primeiro problema da API oficial da Meta. E o segundo problema é o custo, né? Que fica um pouco inviável, principalmente se você tem um volume muito alto. Então, imagina que a cada pessoa, a cada pedido criado, a cada carrinho abandonado, você vai ter um custo de 30 centavos para fazer um disparo ali para ela. Então, em alguns casos é viável, em outros não. Então, por isso que às vezes no início, principalmente no início, a gente acaba recorrendo à segunda solução, que é a solução não oficial da Meta. Aí, como funciona essa solução de API não oficial da Meta, né? É basicamente um QR Code vai ser gerado para você. Você vai escanear esse QR Code como se você fosse logar na WhatsApp Web do teu computador. Esse QR Code vai ser logado numa máquina virtual lá que ela vai operar no teu WhatsApp como se ela estivesse de fato no WhatsApp Web. Então tem um robozinho que vai lá pegar o número da pessoa, mandar uma mensagem como se fosse você, um ser humano ali, mandando aquela mensagem. Ela está se passando por um ser humano. Gustavo, isso é indetectável? A Meta consegue saber se é o robô, se não é? Se você está usando a API não oficial para fazer disparo em massa? Consegue. Por quê? Principalmente se você adotar um comportamento muito robótico. Então, é um comportamento robótico, por exemplo, você abrir muitas mensagens mandando a mesma mensagem para, sei lá, 100 pessoas. Então você pegou o mesmo conteúdo do tipo, ó, use o cupom tal e mandou essa mesma mensagem para 100, 200 pessoas. Não é assim que uma pessoa normal interage no WhatsApp, né? Então a Meta facilmente consegue detectar isso e acontece um problema que muitos talvez já tenham passado, que é bloquear o WhatsApp. Quem já teve problema de bloqueio de WhatsApp?